Bom dia, tudo bem com você? Que a graça e a paz de Cristo possa governar o teu coração. Nós estamos aí finalizando o mês de maio, o mês da família, e eu quero ainda trazer aqui algumas meditações sobre esse tema, sobre a família. Eu quero convidar então a você meditar comigo em Eclesiastes capítulo 2, versículos 10 a 11, onde nós lemos assim: Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A nossa meditação hoje tem como tema o engano do prazer instantâneo. Nós vamos percebendo que a geração que nós estamos vivendo está acostumada ao imediatismo. Tudo tem que acontecer de maneira rápida. São vídeos curtos, entretenimento constante, respostas instantâneas e distrações disponíveis o tempo todo. O problema é que muitas pessoas estão tentando preencher o coração apenas com esses prazeres momentâneos. E Salomão experimentou exatamente isso. Ele buscou satisfação em tudo aquilo que poderia oferecer um prazer imediato, mas no final ele percebeu que o coração continuava vazio. Isso nos mostra que existem coisas que acabam distraindo a mente por alguns momentos, mas não conseguem alimentar a nossa alma. Eu chamo a atenção à luz desse texto para algumas realidades. A primeira delas é sobre o perigo de viver apenas para satisfazer os desejos. Salomão ele diz aqui nessa passagem que ele não negou nada aos seus olhos, tudo aquilo que ele desejava, ele colocou diante de si. Ele tentou encontrar satisfação em experiências, conquistas e prazeres, mas quanto mais ele buscava preencher o coração apenas com coisas passageiras, mais ele percebia o vazio que havia no seu interior. Hoje também há muitas pessoas que vivem dessa maneira. Passam horas e horas tentando aliviar o cansaço emocional através de distrações constantes. O problema não é apenas o uso da tecnologia, mas é a tentativa de usar essas coisas para preencher aquilo que somente Deus pode completar. O prazer imediato, ele pode até oferecer uma distração rápida, mas ele não produzirá uma paz duradoura. A segunda coisa que nós podemos perceber é que é o vazio depois do excesso. Depois de experimentar tudo, Salomão ele conclui: tudo era vaidade, é como se estivesse correndo atrás do vento. Isso revela uma verdade muito importante, e quando o coração se afasta do Senhor, nada consegue satisfazer completamente esse coração. Existe um vazio que o entretenimento, o consumo e o excesso de estímulos não conseguem preencher. E muitas famílias, elas estão emocionalmente tão cansadas porque vivem constantemente conectadas com distrações, mas estão desconectadas da presença de Deus. A mente fica ocupada, mas o coração ele continua vazio. E quanto mais o ser humano tenta alimentar a alma sem Deus, mais ele percebe que nada deste mundo consegue produzir a verdadeira satisfação. Mas eu encerro aqui com um terceiro ponto, quando nós podemos pensar que somente Deus ele dá sentido ao nosso coração. Salomão ele compara a sua busca como alguém que está correndo atrás do vento, é isso que o texto diz. É a imagem de alguém tentando segurar aquilo que nunca consegue preencher de verdade. Em contraste com isso, a Bíblia nos mostra que a verdadeira satisfação está em Deus. Jesus ele continua sendo a única fonte capaz de trazer descanso para o coração cansado. Talvez hoje existam pessoas tentando aliviar o vazio através de distrações constantes, mas Deus está chamando o coração de volta para a sua presença. Pois quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, o coração encontra aquilo que nenhum prazer imediato consegue oferecer, que é paz, propósito e plenitude. E eu quero concluir essa reflexão dizendo que o prazer imediato, ele pode até distrair a nossa mente, o nosso coração por alguns momentos, mas somente a presença de Deus consegue sustentar o coração de forma verdadeira. Salomão ele descobriu que tudo passa, mas a presença do Senhor permanece. Talvez hoje seja o dia que Deus esteja chamando a sua família para substituir o excesso de distrações por mais comunhão com Ele. Pois aquilo que distrai o coração por alguns minutos nunca substituirá aquilo que alimenta a alma eternamente. Vamos orar nessa manhã no nome de Jesus. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus. Queremos te louvar, queremos te agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de podermos, ó Pai, parar um momento, uns minutos para refletir na Tua palavra.
Deus, e que essa palavra possa despertar o nosso coração. Em meio a essa agitação da vida que nós vivemos, há tantas distrações, há tantas oportunidades, ó Deus, tantas portas que se abrem diante dos nossos olhos, ó Pai, que nos oferecem prazeres, ó Pai. Mas sabemos, ó Deus, que são prazeres momentâneos, são prazeres, ó Deus, temporais, ó Deus. Mas que nós possamos, ó Deus, buscar de verdade, na fonte verdadeira, aquilo que vai alimentar a nossa alma, Senhor. Sabemos, ó Deus, que há coisas neste mundo que são lícitas, que há coisas até que são agradáveis, mas, ó Deus, que nós não possamos nos apegar somente a isso, que possamos, ó Deus, acima de todas essas coisas, olhar que há uma fonte de vida ofertada a nós, ó Pai, e que essa fonte somente o Senhor é capaz de conceder ao nosso coração. Por isso, ó Deus, nessa hora eu quero orar por aqueles que estão vivendo esse vazio interior. Pai querido, talvez frustrados, cansados, decepcionados, ó Deus, por tentar buscar satisfação em tantas fontes, ó Deus, mas a vida apenas se tornou um ciclo de repetições intermináveis. Pai querido, que a graça do Senhor possa alcançar essa vida, alcançar este coração, preenchendo, trazendo a alegria verdadeira e a paz que somente Jesus pode dar. Pai querido, eu oro nesta hora, agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. E que essa palavra, Deus, possa alcançar corações sedentos, vidas, ó Pai, que estão necessitadas, e que o Senhor possa abençoá-los para a glória do Teu nome. Pois assim nós oramos, agradecidos por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz de Cristo continue presente sobre a tua vida hoje e sempre.